E na noite de hoje, eu quero pensar com você sobre um tema muito especial, tema que falou muito ao meu coração, falando ainda sobre esperança. O tema dessa noite é a esperança do milagre. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. Leremos os versos de 40 a 42 e depois os versos de 49 a 56. Lucas, capítulo 8, versos de 40 a 42 e depois a partir do 49 até o 56 diz assim: Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. A partir do verso 49 agora. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ela a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhe ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, ó Deus, estamos diante da sua palavra na noite de hoje e queremos pedir ao Senhor que fale conosco, que traga, ó Deus, sobre nós a tua orientação, a iluminação do teu Espírito Santo, abrindo o coração, a nossa mente para ouvir e compreender a tua palavra. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, nós estamos vivendo um tempo bastante difícil, tem sido tempos extremamente adversos, extremamente complicados para mim, para você. Cada um de nós tem enfrentado ao longo dessa pandemia, que está caminhando para o seu final, creio nisso, mas cada um de nós tem enfrentado a sua luta particular, a sua batalha pessoal, e a esperança precisa estar viva em nosso coração. Porque diante de tantas adversidades, amados, que nós temos vivido, nós precisamos continuar pensando sobre a esperança. E eu tenho falado aqui já há muitos domingos sobre a esperança, à luz da palavra de Deus. Porque ter esperança, irmãos, acima de tudo, é colocar a nossa fé em ação. Ter esperança é deixar que a fé tenha condição de estar viva na nossa atividade diária. Ter esperança é depositar em Cristo todas as nossas convicções. Ter esperança é depositar em Cristo todas as nossas fichas, todas as nossas possibilidades, pois só em Cristo encontraremos a esperança. Mas é verdade que mesmo fazendo isso, há momentos que nas nossas vidas, mesmo tendo a consciência de que Deus está no controle de tudo, mesmo tendo a consciência de que Deus está agindo em nosso favor, cuidando de mim, de você, mesmo tendo a consciência de que Deus não nos desamparará, as circunstâncias meio que nos colocam entre a parede, meio que lá no clinch, se fôssemos um lutador na condição de clinchados contra as cordas, meio que bambeando, e essas situações vão afligindo o nosso coração. E no meio de tantas dificuldades, há momentos que para nós, a única possibilidade de entendermos uma saída é pedir ao Senhor um milagre, é depender de um milagre. Mas nós sabemos que servimos a um Deus de milagres, a um Deus que ainda realiza milagres, a um Deus que ainda trabalha, a um Deus que ainda age. E por isso eu quero convidar você a pensar sobre a história de Jairo, sabendo que há esperança. Esperança para nós nesse tempo,
esperança para você e para mim, esperança em todas as circunstâncias ainda hoje, ainda que para que isso aconteça, Deus precise fazer um milagre. E eu quero convidar você a olhar a história de Jairo. A Bíblia vai estar narrando uma história bastante interessante. Lá no verso 40, Lucas começa dizendo que quando Jesus voltou, e Jesus está voltando de Gadara ou de Gerasa. Lá naquela cidade, em Gerasa, ele havia expulsado o demônio de um jovem. E você lembra disso? Ele foi convidado a se retirar daquela cidade. E é muito interessante que o texto vai dizer que uma multidão esperava para receber com alegria. E o texto já começa colocando aqui 2 pontos bastante distintos. Enquanto os gadarenos, aqueles que estavam ali na cidade de Gerasa, haviam pedido a Jesus para sair de lá. Agora, chegando em Cafarnaum, Jesus está sendo aguardado ansiosamente, com grande expectativa. Amados, esse é o ponto de partida. A forma como aguardamos a vinda do Senhor, ou como nos relacionamos com Ele, faz toda a diferença. Há muitos que estão pedindo ao Senhor que saia de cena. Há muitos que estão pedindo ao Senhor que os deixe. Há muitos que consideram que Deus os está atrapalhando. E Deus permite isso. Deus respeita a decisão daqueles que não querem estar na sua presença. Mas há muitos que aguardam com expectativa a chegada do Senhor. E no meio dessa multidão, o texto vai dizer que a multidão recebeu com alegria, pois todos os esperavam. E lá no verso 41 diz o seguinte: então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus. Jairo não era apenas um homem comum. Muitas das vezes nós apenas passamos pela pessoa de Jairo como se ele fosse alguém comum, alguém do povão da cidade. Jairo não era esse homem, Jairo era o presidente da sinagoga. E como presidente da sinagoga, quando Lucas destaca isso, Mateus e Marcos também fazem esse destaque. Ele estava numa condição de alguém muito importante naquela cidade. Naquela cultura, a cultura judaica, a sinagoga era o centro da vida do povo. Todas as cidades tinham uma sinagoga. E Jairo era o presidente. E o presidente da sinagoga, irmãos, era sempre alguém dos homens mais respeitados da cidade. Era alguém que era eleito entre os anciãos da comunidade. Era um homem digno, um homem honrado, um homem muito respeitado. Tinha uma tarefa extremamente particular. Ele tinha que zelar pela ordem do culto, convidar leitores, convidava pregadores e, acima de tudo, convidava pessoas para servir na sinagoga e devia censurar e barrar desordens. Jairo não era um homem comum, Jairo não era alguém do povão, Jairo era alguém do clero daquela época. Jairo era alguém digno, alguém honrado, alguém que tinha fama naquela cidade. Mas ele chega diante de Jesus com uma atitude não muito peculiar à sua condição de homem honrado, de presidente da sinagoga. Jairo chega, e o texto diz que ele veio e se prostra aos pés de Jesus. Ele chega a Jesus com uma condição de humilhação. Um dos homens mais respeitados da cidade. A sua atitude agora é uma atitude humilde. Amados, se desejamos receber do Senhor a esperança, se desejamos receber o milagre do Senhor, não podemos nos relacionar com o Senhor com altivez, com orgulho, com vaidade. A humildade é fundamental. Humildade para nos colocarmos aos pés do Senhor, reconhecendo que diante de algumas circunstâncias não somos capazes de resolver sozinhos. Reconhecendo que diante de algumas circunstâncias nós não temos condições de lidar com os problemas e carecemos do cuidado e da intervenção de Deus. Jairo toma essa atitude. Jairo se prostra aos pés de Jesus e o texto vai destacar que ele implora, implorando-lhe que fosse à sua casa. Jairo não chegou e disse: Jesus, olha, eu sou o chefe da sinagoga, eu sou a pessoa mais importante dessa cidade, você tem que ir lá na minha casa resolver o meu problema. Não, Jairo se lança aos pés, Jairo se humilha, Jairo coloca o seu título de lado, Jairo coloca a sua vaidade de lado, o seu cargo de lado e se lança aos pés de Cristo. Sabe por quê, irmãos? De maneira ainda introdutória,
Nós precisamos perceber isso. O milagre que traz esperança exige de mim e de você dependência de Deus. Reconhecimento de quem somos e de quem Cristo é. Reconhecendo que os nossos títulos, as nossas condições, as nossas muitas particularidades nada são diante da autoridade do poder de Deus. Diante de Cristo Jesus não somos nada. Jairo faz isso. O ilustre presidente da sinagoga não se envergonhou de pedir ajuda a Jesus Cristo, de coração, para que ele viesse à sua casa e curasse a sua filha doente. Sabe, Jesus se compadece de Jairo, mas Jairo não pensa duas vezes, ele se lança ao pé de Jesus, se colocando. E o texto diz que Jesus está a caminho da casa, no verso 42, então Jesus a caminho com uma multidão o comprimia. E aí o texto faz uma grande pausa. E aí o texto vai narrar para mim e para você algo que acontece que é surpreendente. Jairo está angustiado. Jairo está aflito, se lança aos pés de Jesus, então Jesus começa a caminhar com Jairo. E no meio daquela multidão agora surge uma mulher que ninguém sabia de onde vinha. E ela tinha temor, vergonha de expor a sua situação como Jairo fez. E ela tinha um plano. Eu vou tocar no manto de Jesus e serei curado. E aí Jesus então percebe aquela situação, depois pode ler o texto, versos de 43 até 48, conta essa história que está incrustada dentro da história de Jairo. E aí você vai perceber que aquela mulher traça um plano para receber a cura. Mas aquela mulher causou uma pausa nos planos de Jairo. Enquanto aquela mulher é curada, Jesus para o que estava fazendo para dar atenção àquela mulher. Jairo fica ali. E a interrupção causada pela mulher da hemorragia, irmãos, acarretou um duro teste de paciência a Jairo. Jairo precisava depender de Jesus e precisava ter paciência. Jesus agora estava conversando com a mulher. E imagino eu aqui, Jairo pensando, ô Jesus, larga essa mulher para lá, ela já foi curada. Ela já recebeu o que ela precisava. Esquece ela, resolve o meu problema. Amados, quantas vezes nós dizemos isso para Deus? Deus resolve o meu problema de uma vez. Deus entra com providência. Deus entra com ação logo de uma vez. Nós precisamos entender que quando clamamos pelo milagre do Senhor, precisamos depender dele, e depender dele significa esperar nele. Enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, a situação de Jairo se complica profundamente, o texto vai dizer. Ele recebe uma informação dolorosa, a sua filha havia morrido. E aí Lucas narra isso, lá no verso 49, dizendo assim: enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Jesus estava falando, não era com Jairo, Jesus estava falando com aquela mulher, e talvez Jairo deve ter olhado e dito: meu Deus do céu, essa mulher atrapalhou Jesus. Ela atrapalhou a minha bênção, ela me impediu, e agora Jairo não tinha outra opção a não ser depender de Jesus. Amados, depender do Senhor é aguardar a ação de Deus. E aguardar a ação de Deus, amados, é uma prova duríssima para se viver nesse tempo. Nós vivemos de um tempo onde não aguardamos mais nada. Se o celular fica lento, a gente troca. Se o computador começa a demorar um pouquinho, nós trocamos. E esses dias eu conversava com as crianças lá em casa, falando que hoje nós reclamamos da internet lenta, mas eu peguei o tempo da internet de escada. Tinha que esperar um horário específico para acessar a internet. E acessando a internet fazia um barulho danado e era caro toda a vida. Mas hoje, se a internet está lenta, a gente reclama. Nós não queremos esperar mais nada e não queremos esperar também o trabalho de Deus, a direção de Deus. Esperar, por mais que pareça uma prova dura, ela é fundamental para aqueles que querem ver a manifestação poderosa de Deus. Sabe por quê, irmão? Jesus não está indiferente às nossas dores. Jesus não está indiferente ao nosso sofrimento. Mas enquanto nós estamos aguardando o agir de Deus, dependendo dele, Deus está trabalhando nas circunstâncias, mas Deus também está trabalhando em mim e você.
Deus está trabalhando em nós. Deus transforma as circunstâncias, mas usa as circunstâncias para transformar a mim e a você. Jesus estava trabalhando naquelas circunstâncias, mas também estava trabalhando o coração de Jairo. Pois o milagre haveria de ser manifesto, mas Jairo precisou esperar o tempo de Deus na vida dele. O milagre exige fé, amados, porque a resposta de Jesus para Jairo é maravilhosa. E aí lá no verso 49 chegam informações da casa de Jairo e diz: olha, deixa o mestre quieto porque a sua filha morreu, acabou. E no verso 50 diz o seguinte: Jesus ouvindo isso, olha que coisa linda. Jesus está conversando com aquela mulher, mas ao mesmo tempo está prestando atenção no que está acontecendo com Jairo. Só Jesus para fazer isso. E ouvindo isso, Jesus vira para Jairo e disse: não tenha medo, tão somente creia, ela será curada. Jairo tinha duas opções. Enquanto ele aguardava em silêncio, Jesus poder ir ajudá-lo. Recebendo essa notícia devastadora, ele tinha a opção de continuar tendo fé na palavra de Cristo ou desistir diante da dificuldade colocada. E aí lá em Marcos, capítulo 11, verso 24, Jesus nos dá uma lição tremenda, dizendo: portanto eu lhes digo, que tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Jairo havia pedido algo de forma humilde e submissa ao Senhor, e ele precisava crer, colocar a sua fé em ação. E aí Jesus vai chamar Jairo e vai dizer para ele o seguinte: olha, não tenha medo, verso 50, não temas, tão somente creia. Em algumas versões, não temas, creia somente. E lá no original grego, o verbo é uma ordem, uma ação presente e contínua. Jairo precisava crer agora e para sempre. Ele devia continuar crendo para que a sua fé fosse mantida, para que a sua fé perseverasse. E aí então ele veria as ações de Deus. Meu irmão, eu não sei as adversidades que você está enfrentando nesse tempo, mas não tenha medo delas. Clame ao Senhor e continue crendo que Deus tem resposta para você, que Deus está trabalhando em você e por você. Se você estiver no centro da vontade dEle, na presença dEle, debaixo da submissão com a palavra dEle, Deus responderá o seu e o meu clamor. Nesse momento, Jairo precisava decidir, porque Cristo sabia que não existia outra resposta possível para a situação de Jairo. Somente a fé poderia ajudá-lo. Por isso eu quero pontuar 3 situações que a esperança de um milagre nos ajudam a vencer. A primeira situação que a esperança de um milagre nos ajuda a vencer é que o milagre nos ajuda a vencer a razão. Verso 49 diz que enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo. O dirigente da sinagoga disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. A notícia mais temida chega a Jairo. E diante daquela situação, diante da razão e da lógica, nós podemos dizer e crer que ninguém ressuscita, não é possível fazer mais nada. Na razão de Jairo não era possível fazer mais nada. Na razão dos seus empregados que lhe levam a notícia, não era possível ser feito mais nada. A razão, a lógica nos diz que só é possível crer naquilo que temos condição de compreender, aquilo que a nossa razão compreende. Amados, muitas das vezes nós precisamos crer além da razão, além daquilo que é racional, para esperar no Senhor e ver a sua manifestação gloriosa. Pois Deus é acima da razão humana. O poder de Deus não está limitado à nossa capacidade de raciocínio, Ele está muito além. E observe comigo, o pedido de Jairo inicial era para que Jesus fosse à sua casa curar a sua filha doente. Agora, ele recebe a notícia que a sua filha estava morta, ou seja, na razão daquele pessoal, na razão dessas pessoas, na razão de Jairo, não tinha mais o que ser feito. Talvez Jairo achasse que se Jesus chegasse lá enquanto ela ainda estava doente, ele poderia curá-la.
Mas Jairo não conseguia perceber que Jesus tinha poder para mais do que curá-la. Jesus tinha poder para trazê-la de volta da morte. A razão só deixava Jairo crer naquilo que ele podia entender e acreditar. Amados, muitas das vezes nós caímos nesse ledo engano de achar que Deus só pode fazer aquilo que conseguimos entender, de achar que Deus está preso à nossa caixa, ao nosso formato, ao nosso padrão. Deus está muito acima disso, o poder de Jesus Cristo está acima da compreensão da razão humana. Por isso é necessário conhecer a Cristo, sentir a sua presença, sentir o seu agir. Não é possível conhecer a profundidade de Jesus com a razão, pois ele está muito acima da compreensão humana. Jairo precisava depositar a sua fé verdadeira em Jesus Cristo, porque ele era simplesmente poderoso para trazer a menina de volta da morte, muito mais do que curá-la. Ter esperanças, amados, é exercitar a fé, indo em algumas circunstâncias além daquilo que podemos pensar e compreender. Nós não podemos, amados, decretar o fim dos nossos sonhos, decretar os fins dos nossos planos, simplesmente porque notícias mais chegam até nós. Nós não podemos deixar que os nossos desejos, aquilo que temos pedido ao Senhor, seja sepultado simplesmente porque a adversidade se levantou diante de nós. Enquanto o Senhor não nos trouxer a palavra final, nós devemos perseverar com fé, perseverar crendo, vencendo até mesmo a nossa razão. Muitas das vezes, a nossa razão nos impede de crer no poder de Deus de transformar circunstâncias. Quantas vezes nós descremos no poder de Deus porque cedemos à razão? A segunda força que Jairo precisava vencer e que eu e você precisamos vencer para ter esperança a partir de um milagre é vencer as experiências pessoais. Versos 51 e 52 diz assim: ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. 51. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, o povo estava lamentando, chorando. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. A experiência pessoal de Jairo, daquele povo, dizia uma verdade: ninguém volta do túmulo, ninguém ressuscita. Não há possibilidade de estar morta, acabou, chegou ao final, não tem mais solução. É a experiência popular que dizia isso, não havia possibilidade mais de recurso. Meu irmão, diante do milagre de Deus, as experiências nada são. Quando Jesus chega à casa de Jairo, a cena é bastante interessante. Há ali, me perdoem a expressão, um verdadeiro circo montado. Mateus, lá no capítulo 9, verso 23, vai dizer isso, vai narrar uma cena muito característica da cultura da época, dizendo assim: quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga, viu os flautistas e a multidão agitada. O que acontecia? Já era alguém muito rico, poderoso, já falei isso na introdução, e quando morria alguém na casa de alguém assim, eles contratavam os flautistas para tocar na frente da casa e contratavam as carpideiras, que eram as mulheres que eram pessoas profissionais para chorar com grande lamento. Havia ali uma multidão de pessoas que não estavam entristecidas por causa da morte, tinha algumas sim, mas aquela multidão destacada aqui por Mateus, destacada por Lucas e Marcos, era uma multidão característica, ela era contratada, ela era paga para chorar e lamentar. Eram pranteadores profissionais. Estava ali na casa de Jairo um grupo barulhento, mas esse grupo barulhento não tinha empatia alguma. Chorava não pela dor de Jairo, mas chorava pela profissão e pelo lucro. Sabe, amados, nós devemos ter cuidado com aqueles que usam da sua experiência para sepultar as nossas esperanças. Há muitos que são profissionais em chorar e sepultar a dor do outro.
não estão preocupados com o outro, mas estão preocupados em enterrar os sonhos dos outros. Na casa de Jairo havia esse grupo, e é interessante que o texto diz que eles riem de Jesus. Jesus diz que ela está dormindo. Marcos vai dizer que eles riam. Mateus também vai dizer que eles riram de Jesus. Eles não creram na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eles não tinham nenhum envolvimento com aquela questão. Eles estavam ali pelo lucro, pelo resultado que aquilo produziria para eles. Eram tocadores e pranteadores profissionais. Sabe, amados, porque devemos crer na esperança de um milagre, vencendo a experiência, porque Jesus é especialista em coisas inéditas. Ao afirmar que a menina dormia, Jesus não estava negando a morte. Pelo contrário, Jesus estava usando um eufemismo muito comum no Antigo Testamento, que era usar um termo mais suave para designar a morte e dizer que dormiu. É muito comum no Antigo Testamento dizer que alguém dormiu. Esse dormiu é um eufemismo, é uma palavra mais suave para algo extremamente chocante. Lá em João 11:25, Jesus declara porque ele é especialista em coisas inéditas. E ele diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Diante de Jesus, amados, preste bem atenção nisso. A morte é apenas uma oportunidade para a vida. Pois se a experiência humana diz que ninguém volta do túmulo, a experiência bíblica nos faz perceber que aonde Jesus passou, os lugares aonde a presença de Jesus estava, que havia morte, Jesus transformou em vida. Não houve, nos relatos bíblicos, um lugar aonde Jesus houvesse passado, que tivesse um morto, que Jesus não o tivesse ressuscitado. Pois enquanto o homem só sabe a experiência e só conhece a experiência da morte, Jesus nos chama, a mim e a você, para vivermos uma experiência de vida e vida em abundância. Jesus é especialista em coisas inéditas, por isso não desista. Mesmo que alguém diga que não é possível, mesmo que alguém diga que não tem como, que não é comum isso acontecer, só desista se Deus lhe mostrar que isso não é um bom caminho. Se você decidir ouvir a voz da experiência, meu irmão, ouça a voz das experiências, daqueles que têm experiência com Deus. Ouça a voz da experiência da palavra. Ouça a voz da experiência do Espírito Santo de Deus que habita em nosso coração. Jairo ainda precisou enfrentar um terceiro desafio. Ele precisava ter esperança no milagre para poder vencer as suas próprias emoções. Olha o verso 51. Quando chegou em casa, na casa de Jairo não deixou ninguém entrar com ele. E aí, verso 54 diz assim, 53 melhor dizendo, mas todos começaram a rir dele, pois sabiam que estava morta. Mas ele tomou pela mão e disse, menina, levante-se. Olha como as emoções de Jairo foram sacudidas nessa situação. Jairo e sua esposa sentiram o terror da morte. Jairo chega na sua casa, o velório estava pronto, montado. Os seus conselheiros diziam, olha, não tem mais o que ser feito. Jairo agora entra com Jesus, Pedro, Tiago e João no quarto, e a menina está deitada sobre a cama, morta. E diante daquilo tudo, Jairo deve ter sentido, junto com a sua esposa, o seu coração ser estraçalhado pelas emoções. O cenário que Jairo encontra é terrível. E eu quero chamar a sua atenção para a observação de 2 conselhos diante dessa situação. O primeiro conselho é o conselho dos amigos de Jairo, que dizia para Jairo assim, desista. Deixe o mestre, está lá no verso 49. E o segundo conselho é o conselho de Jesus. Não temas, tão somente creia. Diante dos olhos de Jairo estava a sua filha morta. No seu coração, há a luta entre o conselho dos amigos e o conselho de Jesus. Sabe, amados, mesmo que as nossas emoções nos coloquem em dificuldades, mesmo que as nossas emoções, as suas emoções te coloquem sentindo terrores, dores,
nunca desista de ouvir a voz de Jesus Cristo falando com você. Sabe por quê? Cristo nos chama além das emoções. Cristo traz esperança além das emoções humanas. Porque Jesus agora chega e se coloca do lado de pé daquela menina. Lá no verso 54 diz que ele a toma pela mão e diz: menina, levante-se. A palavra original está narrada lá em Marcos 5:41, onde Marcos, narrando, diz que Jesus diz talita cumi, que significa exatamente isso: menina, levante-se. E vocês sabem que Marcos foi discípulo de Pedro. Essa experiência marcou tanto a vida de Pedro que Marcos relata as palavras literais de Jesus. Jesus nos chama além das nossas emoções. E aí Jesus se manifesta além das emoções com uma majestade gloriosa, majestade régia, chamando de volta o espírito daquela menina, e a morte não teve outra opção a não ser devolvê-lo. Observe comigo, Jesus não faz um sussurro, Jesus não faz uma fórmula mágica, um barulho, um salto. Jesus não fez nenhuma oração. Jesus não pulou, não gritou, não esbravejou, não fez show. Jesus não colocou uma placa, hoje tem milagre aqui, nada disso. Jesus apenas deu uma ordem: menina, eu te digo, levante-se. Assim como Jesus, amados, dá ordem aos demônios, assim Jesus também dá ordem à morte e ela cede. Jesus chama o espírito da menina e o espírito volta. Jesus, assim como ele dá ordem à morte, ele pode dar qualquer ordem para mim, para você, e nós só temos uma opção: submeter-nos à sua vontade, pois Jesus está além das emoções humanas. Jesus é tão poderoso que ele chamou uma menina que, mesmo morta, do outro lado da vida, ela pôde ouvir a sua voz e a morte não pôde contê-la, teve que devolver. Sabe, amados, diante de tantas tribulações, tantas angústias, de um tempo onde cada pessoa tem vivido tantas emoções, ouça a voz de Jesus. Pois quando Jesus chama, até os mortos ouvem. Ouça a voz do Senhor. E eu quero concluir dizendo para você que ter esperança é decidir, como Jairo teve que decidir, entre ouvir a voz das forças humanas, representadas pela razão, pela experiência, pela emoção, ou ouvir a voz de Cristo. Jesus é a única esperança nas nossas vidas. Jesus é a única possibilidade de esperança. E em um mundo de trovões, um mundo de mares agitados, em um mundo de tempestades sem fim, Jesus deseja reinar sobre tudo isso nas nossas vidas, pois só Ele pode nos dar esperança. Só Jesus tem poder para transformar as nossas circunstâncias, devolver a esperança ao nosso coração. Por isso eu quero convidar você nessa noite a depositar as suas esperanças no Senhor, as suas necessidades no Senhor, permitindo que Deus faça um milagre na sua vida, o milagre que você tem pedido a Ele. Talvez o milagre que você tem pedido a Ele é que Ele transforme o seu ser. Jesus quer te receber nessa noite. Olha, meu querido, se você não entregou a sua vida para Jesus, o Senhor Jesus quer transformar a sua história, sendo o Senhor da sua vida, fazendo o maior milagre que um homem pode receber, que é ser transportado das trevas para a maravilhosa luz. Para isso basta você se render a Ele. Talvez você já esteja sem esperança, sendo refém das suas emoções, refém das circunstâncias, da razão, refém até mesmo da experiência dos outros. O Senhor Jesus deseja nos chamar para uma experiência com Ele.